Aloy é um amigo de longa data, nós estivemos trabalhando junto no Globo, eu fiz um projeto com ele. Esse projeto, a gente fez um projeto desenvolvido... 2005, talvez. 2005, né? Acho que foi. Vocês. A gente fez um projeto, nós desenvolvemos eu consegui uma grana da FAPED, fiz um software de rede social e a gente ofereceu para o Globo experimentar e o Globo experimentou. O Aloy, eu já botei ele para falar isso várias vezes, inclusive tem gravado na internet, eu registrei, né? Que eu adoro, é uma história que ele conta, não precisa contar porque ele já está cansado, mas tem a história. Vai ser obrigado, né? Vai ser agora? Se eu lembrar. Então o Aloy, ele foi responsável pela uma virada dentro do Globo, que foi o momento em que os leitores passaram a fazer comentário. Então ele vivenciou isso. O que foi abrir, essa coisa que a gente está falando de empoderamento, né? O que foi abrir para comentários do leitor e as crises que ele pessoalmente sofreu. Porque ele queria resolver o problema como antigo gestor e ele começou, isso que ele está conversando agora, ali fora. Ele começou maluco, que ele é maluco, né? Aí ele resolveu acompanhar os comentários. Ele pode contar essa história. Ele resolveu passar madrugadas acompanhando os comentários. Depois ele viu que não era. Aí então ele deu uma. E depois ele agora está. Então ele passou uma experiência muito rica no Globo. Toda uma equipe, né? Aquela equipe toda saiu, a Joyce, né? Aquela galera lá, todo mundo saiu e ele agora está no Extra, cuidando da parte de, eu chamei de colaboração, ele tem outro nome lá, mas ele faz a parte de interação, né? E de participação do leitor no jornal. Então, pra gente, é uma pessoa que tem reflexão, que tem discussão, que vivenciou isso esse tempo todo, num epicentro, né? Num problema que é um epicentro, que é a mídia, e como a mídia pode aumentar essa participação. Então, acho que a história dele, as coisas que ele está fazendo, a maneira que ele está pensando e tal, retrata um pouco. Então, assim, é um profissional que está dentro do furacão. Como é que ele está resolvendo isso? Uma empresa grande, né? Que é muito visada e tal. Agradecer a ele e tá aí. Aloy. Agradeço o convite para falar. Boa tarde. Boa tarde. Bom, começar. Depois já disse praticamente tudo, então não tenho muito mais o que falar. Eu comecei no jornal, no Globo, em 1987. Alguns de vocês não eram nascidos, provavelmente. Eu tinha uns 10 anos. Eu tinha Comecei em 74. Eu sou jornalista de formação, estudei na Escola de Comunicação da UFRJ. Me formei em jornalista e logo depois que me formei, teve uma prova de estágio para o Globo, eu entrei como repórter, fiz toda a parte, fui pauteiro, fui coordenador, fui subeditor de política e subeditor de Rios, da publicidade, durante uns bons anos. Em 2000 eu fiz a virada para a internet. Eu fui convidado pela Joyce, como o falou. A Joyce Jane era uma editora executiva do Impresso, do Globo Impresso, e ela foi convidada para ser a editora-chefe do site do Globo, que na época a gente chamava de Globo Online. E aí ela me convidou, inicialmente me convidou para cuidar da editoria Rio, mas logo imediatamente ela me chamou para cuidar da parte de conteúdo toda. Naquele momento, no ano 2000, a gente, vamos dizer que a internet, assim, como um meio que estava se propagando, vamos botar uma data ali de 1995, talvez, como uma data ponto-chave de nascimento de algo mais massivo, tá? Nesse período de 95 a 2000 que as empresas jornalísticas, obviamente, primeiro lá fora e depois aqui, vão começar a acordar para o fato de, assim, a gente tem que ir para esse meio, a gente tem que fazer alguma coisa ali. Só que, como tudo que é novo, assim, as pessoas não sabem o que fazer, nós não sabemos. Eu pessoalmente, eu digo até que até hoje eu não sei nada sobre a internet, eu não sei o que é exatamente a internet. É algo que está em processo de conhecimento, e como ela muda o tempo inteiro. Se fosse
o mesmo objeto que nós tínhamos em 1995, a gente já teria tido já teria uma massa crítica em torno dela que seria muito importante. Mas o que acontece? Se você lê hoje alguns artigos, algumas análises feitas no ano anteriores ao ano 2000, e mesmo na primeira metade de 2000 a 2010, sobre o que era internet e algumas verdades sobre a internet, hoje essas verdades estão enterradas. Assim, foram enterradas pelo Facebook, foram enterradas pelo WhatsApp, foram enterradas pelo Twitter. Por quê? E isso não quer dizer que as verdades atuais feitas pelo Facebook, pelo WhatsApp, pelo Twitter, sejam verdades definitivas. Provavelmente daqui a 5 anos, se nós nos encontrarmos nessa sala para conversarmos, a verdade será totalmente diferente. Eu estou falando isso porque se a gente olhar para a história dos jornais, que é o meio onde eu trabalho, e olhar para o que foi o século XX inteiro dos jornais, ou quase todo dos jornais, a prática de fazer jornal, ela, embora tenha se modernizado, ela foi igual quase todo o tempo o fluxo era igual. O que aconteceu ali dentro foi que os meios de comunicação se tornaram mais rápidos, mais ágeis e permitiram que os jornais se atualizassem mais rapidamente nos seus fechamentos. Havia uma época que saíam edições de manhã e saíam edições de noite dos jornais. Então, assim, a velocidade da informação já existia, do que era notícia já existia. Mas se você for ver, o fazer jornal, ele ficou muito parecido durante muito tempo. O que mudou foi assim, antes, no começo do século, não tinha foto. Depois apareceu a foto, mas era uma foto PB. Depois apareceu a foto colorida, mas a foto colorida não entrava em todas as páginas do jornal. Aí os jornais ficaram full color, mas o fazer jornal, fazer notícia, era mais ou menos igual. Transportando isso, fazendo a comparação que eu queria com a internet, isso não se dá, porque o que a gente entendia por internet em 95 era uma coisa, em 2000 era outra, em 2015 era outra, em 2005 era outra, em 2010 era outra, e em 2015 já é uma coisa completamente diferente. Embora já houvesse um espírito colaborativo no nascedouro da internet, ele não era tão, a palavra que eu vou usar é voraz, e voraz no bom sentido, no sentido de criativo e de uma massa de coisas sendo ditas e sendo somadas para criar algo novo, como é hoje. Não existia. Então era muito fácil você encontrar, não só jornalistas, mas pessoas que lidavam com a internet de uma maneira geral, na primeira metade do ano 2000, do ano de 2000 a 2010, dizendo assim, eu não acredito muito nisso de colaboração. Hoje é impossível você encontrar alguém que não acredita em colaboração, porque não é uma questão de acreditar ou não, é só de olhar para o ecossistema que a gente tem, é só olhar o meio que a gente tem, tudo é colaborativo, o tempo inteiro. Bom, então essa é a primeira coisa. O que se rompeu nesse momento, voltando a falar um pouco de jornais e de meios de comunicação, o que se rompeu no momento em que a internet começa a existir e os meios começam a lidar com ela. Quando a gente estuda a teoria da comunicação na escola, fala-se basicamente de um modelo, ou falava-se de um modelo, que era um modelo mais tradicional, em que nós tínhamos um emissor, ou mesmo um grupo de emissores, e um receptor. Principalmente no que é a teoria de comunicação mais vinda dos Estados Unidos, nas coisas bem estruturadas e pensadas em organogramas, a comunicação era descrita como isso, um emissor com receptor. O que nós temos hoje é um quadro em que, assim, todo mundo é emissor e todo mundo é receptor ao mesmo tempo. Então, assim, emissor e receptor são uma única coisa. O que acontecia, agora vamos transportar essa ideia, tudo bem isso aqui então antes, agora. Vamos transportar essa ideia para os meios de comunicação. O que se imaginava?
que nós tínhamos aqui jornais, televisões, emissoras de rádio, que eram os emissores de notícias. Eram os veículos que entregavam notícia. E aqui o público leitor do jornal, o telespectador da televisão, o ouvinte do rádio, que eram os receptores. Não havia, ou raramente havia, ou havia de uma maneira muito frágil, esse retorno aqui. Como esse retorno se dava? No jornal, através de uma carta de leitores, às vezes através de um telefonema, mas não era uma comunicação que o tempo todo acontecia dentro de um ciclo, era uma ida e uma volta. E se você pegava um jornal, aí já não falando mais de matinal e vespertino, mas um jornal com uma edição única, ele tinha um ciclo de pelo menos 24 horas. O emissor do jornal publicava, saía de manhã estava na banca, tá aqui o jornal na banca com tudo escrito, ele chegava na casa do receptor, ou o receptor o comprava na banca, lia, aí ia escrever uma carta para fazer um comentário sobre uma matéria. Evidentemente essa carta não chegava no dia, essa carta ia chegar 2 ou 3 dias depois. Aí o emissor ia receber um conjunto de cartas, mas como o número de páginas é limitado, não se publicava todas as cartas. Algumas cartas eram publicadas 3 dias depois, 2 dias depois, ou 4 dias depois, ou o número de dias que a carta demorou a chegar. Na nossa nova realidade, nessa realidade aqui, nesse ecossistema, as ferramentas que a tecnologia entregou para a gente, elas permitem que o emissor e o receptor se falem o tempo inteiro. Eles geram informação e geram respostas ao mesmo tempo. Ou seja, nós estamos numa enorme rede de comunicação conectada, integrada. Isso muda radicalmente a forma, e mudou radicalmente a forma como os jornalistas e como os jornais lidam com o seu público. Por quê? No momento em que eu escrevo uma matéria hoje no site, imediatamente alguém faz um comentário, o que corresponderia, entre aspas, ao que era a carta enviada dias depois. Só que hoje eu tenho um comentário imediato. Ele entra assim que eu publiquei a matéria. E pode ser algo que eu queira ou precise responder imediatamente. Então criou-se uma nova rotina nas redações integradas dentro da internet, dentro da grande rede. Uma rotina de interconexão. Não foi fácil acordar para isso e verificar isso. Por quê? Nós tivemos que mudar a cultura das pessoas. Mudar a cultura é mudar o mindset, mudar a cabeça das pessoas. Imagina que nós somos, ou nós éramos jornalistas formados em escolas de comunicação, e eu estou falando muito de jornalismo, mas isso se aplica a várias outras profissões, tá? Formados acreditando nesse modelo, emissor-receptor. Só que 10 anos depois que nós saímos, ou 15 anos depois que nós saímos da universidade, estávamos no mercado de trabalho, nós passamos a trabalhar numa área em que todo mundo era receptor e todo mundo era emissor. Logo, a minha cabeça estava formada de uma maneira, mas a minha vida, a minha rotina de trabalho era uma rotina de interconexão que eu não tinha antes. Eu tinha que mudar processos. Os processos passaram a ser novos processos. Nós deixamos de ser só emissores para sermos também receptores. Nós deixamos de ser... nós tivemos que aumentar... se antes nós usávamos muito a nossa voz, nós passamos a usar muito mais o nosso ouvido. Nós também usávamos o nosso ouvido antes para colher as informações, mas nós precisamos usar muito mais o nosso ouvido, e a nossa voz também ela veio para cá no sentido de que no sentido em que nós precisávamos responder às coisas que nós ouvíamos, coisa que antes a gente não fazia sempre. Nem sempre a gente conseguia fazer. Bom, a primeira coisa que acontece então
é essa mudança de emissor-receptor. E essa mudança do nosso ponto de vista dos profissionais e da interconexão. Só que acontece uma outra coisa, que é o processo, e que é talvez o processo mais importante, mais impactante, que é o processo em que, vamos chamar de os anteriores receptores, os leitores, os telespectadores e os ouvintes da rádio, eles se tornam efetivamente emissores. Mais do que emissores, eles passam a ser criadores de informação. E, num certo sentido, criadores no sentido de emissores, tá? Não no sentido de inventores, não. Num certo sentido, eles passam a ser criadores e transmissores de notícias. Por quê? Porque eles passaram a ter veículos para fazer isso. O primeiro veículo que permitiu isso foi a ferramenta de blog. Quando a ferramenta de blogs se espalhou e se multiplicou, ela permitiu que as pessoas que estavam aqui criassem blogs nas suas cidades, ou sobre suas cidades, vou botar só alguns exemplos aqui, ou sobre suas cidades, ou sobre seus bairros, ou sobre suas profissões, ou sobre suas áreas de interesse. E começassem a gerar informação. E o caminho entre informação e notícia é muito próximo, é muito curto. Vou dar um exemplo que, por acaso, eu dei recentemente conversando num grupo. Se você mora num bairro, vamos botar como exemplo o Grajaú, e num grupo de ruas dentro desse bairro, existe numa casa cães, um cão ou cães, que latem todo dia de noite e acorda a vizinhança, e você resolve escrever isso no seu blog e discutir, e decide discutir com a comunidade dos seus vizinhos o que pode ser feito para que os cães não latam de madrugada e acordem as pessoas, você está produzindo informação. E, do ponto de vista local, você está produzindo uma notícia hiperlocal. Vamos supor que essa discussão que começou no blog, ela virou uma discussão presencial, voltou para a internet, e eu estou só falando em blog nesse momento, voltou para a internet, em outros blogs, e se decidiu uma política do tipo assim, alguém toda noite vai sair para passear com os cães para que eles não latam, ou seja, houve uma decisão foi tomada sobre aquilo. Ou seja, essa decisão ela precisa ser comunicada a todo mundo. No momento que eu estou comunicando, eu efetivamente estou produzindo uma notícia. Aquilo é uma notícia. É uma notícia que ela pode ter um raio de interesse relativamente pequeno, mas ela continua sendo uma notícia. Agora, o que são os jornais de bairros? Os jornais de bairros nada mais são do que notícia hiperlocal. Hiperlocal pode ser hiperlocal desse tamanho que eu criei, pode ser hiperlocal desse tamanho, pode ser hiperlocal desse tamanho. Como eu falei, pode ser um grupo de ruas, um cruzamento, 2, 3 ruas do Grajaú, mas podem ser um grupo de 10 ruas no Grajaú, ou pode ser todo o conjunto de ruas do Grajaú conversando sobre aquele assunto. Nesse momento, o que nós temos? Nós temos as pessoas que não são jornalistas profissionais produzindo algum tipo de informação, produzindo algum tipo de notícia. Notícia que poderia até interessar para os jornais profissionais. Para os jornais profissionais na medida em que interessariam, por exemplo, a um jornal de bairros contar essa história. Aí pensa bem, vamos supor que um repórter do jornal de bairros soube dessa história e resolveu fazer uma matéria sobre a reunião da Associação de Moradores dessas ruas do Grajaú que decidiram sobre a nova política para passeios de cães de madrugada. Ele vai fazer uma matéria lá. Na verdade, essa matéria já foi publicada antes nos blogs das regiões.
por jornalistas que não eram jornalistas profissionais, que não tinham o treinamento, não tinham esta teoria nem esse treinamento. Isso faz com que eles sejam menores ou maiores, ou melhores ou piores do que os jornalistas profissionais? Não. O que faz é que muda esse quadro, porque nós passamos a ter pessoas, nós passamos a ter uma massa de pessoas, toda a massa de pessoas como emissor e receptor. O que acontece? Quando você pega um jornal, uma redação tem um limite de repórteres, de jornalistas. Tem redações com 400 pessoas, com 300, com 200 pessoas, ou tem redações com 50, jornais no interior com 20, 10 pessoas. Mas você vai ter sempre uma coisa que é um limite. Chega um momento que você não consegue ter. Eu imagino que talvez a nossa maior redação do país seja as redações conjuntas da TV Globo. Mas chega um momento em que você não consegue ter mais, você não consegue estar em todos os lugares. Quem está em todos os lugares ao mesmo tempo? São as pessoas, o mundo. Então, quem está produzindo informações é quem está mais próximo do acontecimento. Vou dar um exemplo sobre isso para esclarecer. Baltimore, por exemplo, o que aconteceu em Baltimore? As primeiras pessoas que tiveram informações sobre os conflitos que estavam acontecendo eram as pessoas que estavam dentro do conflito, eram as famílias que estavam mais próximas do conflito. As redações, elas monitoram o que está acontecendo na cidade, ou no conjunto de cidades no estado, ou no conjunto de estados no país, mas elas nunca estão naquela rua em que está acontecendo aquilo. Aquilo está acontecendo primeiro numa determinada rua. Numa determinada rua há uma comunidade. Essa comunidade é formada por pessoas, e dentro dessas pessoas, e entre essas pessoas, tem gente que tem celular, tem gente que tem computador, tem gente que está com uma máquina fotográfica, que registra aquilo que aconteceu nesse ponto e bota na rede. No que ele botou na rede, ele informou o que estava acontecendo antes de tudo que a gente chamava de mídia tradicional. O que a mídia tradicional hoje faz, e que é um movimento muito importante, ela monitora as redes sociais, porque nas redes sociais se fala o que está acontecendo nos bairros, nas ruas, nos bairros, nas cidades, nos estados, e conforme aquilo viraliza, significa isto está tendo repercussão, e isto pode ser algo de interesse do meu veículo. No momento em que isso acontece, é interesse do meu veículo, aí eu boto um repórter para apurar. Só que antes do repórter apurar, aquilo foi parar numa rede social. Quem publicou na rede social? Fomos nós. Nós, o povo. O povo como o cidadão. Ou seja, o povo e o cidadão como geradores de conteúdo. Em comunicação e nas empresas, a gente se refere ao conteúdo gerado por cidadãos, por jornalistas não profissionais, portanto, por pessoas que querem informar algo que aconteceu ou que ele viu, como conteúdo gerado pelo usuário. User Content Generated, CGU em português. A outra expressão para isso é jornalismo cidadão. E o jornalismo cidadão pode se dar de várias maneiras. De uma maneira um pouco mais desorganizada, e desorganizada aqui entre aspas, quando, por exemplo, uma pessoa vê algo na rua e publica na sua rede social e isso viraliza, ela não tinha o objetivo de criar exatamente uma notícia, ela queria compartilhar aquilo, compartilhar com os pares, compartilhar com quem está na sua rede. E existem formas mais organizadas.
E essas formas mais organizadas são, por exemplo, quando uma assessoria, uma associação de moradores decide criar um blog ou um site dela própria para discutir nesse site com ferramentas de conexão e de colaboração para discutir como se melhorar a vida no bairro dela, para se discutir como apagar, como consertar as luzes queimadas na rua, para falar quais são os buracos nas ruas que a prefeitura não está vendo. Sim. Os repórteres, geral, vocês gostaram disso, de acontecer isso? Porque isso minorou o trabalho de vocês. Basicamente, não tem que fazer trabalho de buscar assunto, de fazer, quer dizer, isso criou uma... Continua tendo trabalho, tendo trabalho, sim. Mas gostaram ou não da história? Olha, uma parte dos jornalistas, no primeiro momento, não gostou da história. E não gosta de nada disso que eu falei. E, inclusive, diz que isso não é jornalismo. Uma boa parte acha que isso não é jornalismo. Eu pessoalmente acho que isso é jornalismo. Eu acho que alguém que está produzindo uma informação, e essa informação é uma informação noticiosa, ele não precisa de um diploma, ele não precisa ter passado por uma escola de jornalismo para ele, naquele momento, ele estar atuando como jornalista, como alguém que está informando um grupo de pessoas sobre algo que está acontecendo. Porque ele traz o furo de reportagem. O furo de reportagem é importantíssimo para o jornal. Ele quem traz o furo? O cidadão, o povo. Mas não é só o cidadão, esse é o outro lado. O jornalista não tem que estar lá tendo trabalho de coisa. Está tendo trabalho. Ele tem que trabalhar várias coisas, tem que fazer matérias sobre um determinado assunto. Ele continua tendo trabalho porque... Ele não é paparazzi, jornalista não é paparazzi. Não, ele continua tendo trabalho por quê? Porque tem um tipo de informação também a qual, às vezes, o cidadão não tem acesso. Imagina um cidadão ligar para o ministro da Fazenda e falar assim, não para o ministro, para a assessoria de imprensa, eu quero marcar uma entrevista. O senhor é de qual jornal? Não, eu não sou de jornal nenhum, eu sou cidadão fulano de tal. Aí provavelmente o ministro não vai... Exatamente, há um trabalho ali. Na verdade, o que houve é isso aqui, há uma enorme mistura de fazeres. E o que mudou foi o fazer jornalístico. Na verdade, o fazer jornalístico não foi facilitado, não. Ele foi multiplicado. Ele foi multiplicado, sabe por quê? Você consegue imaginar o que é monitorar para uma redação, para um jornalista, monitorar o que acontece nas redes sociais? Como é que se faz isso? Como é que se monitora uma rede social? Agora, esses caras trazem mais furo, tem que estar conectado o tempo todo. Pesquisando como? Como você faria uma pesquisa? Vamos supor, você é um repórter da área de cidade. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Inteiro dentro das redes sociais, dentro do Facebook, lendo o que está olhando dentro de... Mas lendo o Facebook de quem? Eu não sei onde as coisas estão acontecendo. A cidade é enorme. A cidade vai de Bangu a São Conrado, de São Conrado a Caxambi. Quando vira meme, logo quando vira um meme. Mas você sabe. E como você sabe que um meme virou desenvolveram alguma ferramenta. O meme mais acessado. Vocês desenvolveram alguma ferramenta. Não, eu não desenvolvi, nesse caso eu não desenvolvi uma ferramenta. Mas já existem ferramentas para isso. Existem várias ferramentas criadas para isso por gente da área de tecnologia. Eu vou citar... Oi? Alguma palavra-chave que identifica furos de reportagem. Eu vou citar uma ferramenta. Bom, já dá para apagar essa parte aqui. Eu dei um pulo enorme na história. Na verdade, assim, eu já vim para a história de 2015, tá? Como eu falei, a história disso que a gente chama de rede, de internet, ela não é uma história, ela é um conjunto de histórias. Eu vou voltar para contar a parte do iniciozinho ali nosso da colaboratividade, da história da colaboração, tá? Mas já que você perguntou, eu vou citar uma ferramenta que eu conheço, ele se chama Geofeed.
A empresa, se eu não me engano, Geofeed, a empresa, se eu não me engano, é americana, mas tem uma sede no Brasil. Eu conheço o pessoal e usei essa ferramenta dentro do jornal. O que ela faz? Ela te dá um mapa, o mapa do mundo inteiro. Você faz um determinado círculo em torno de uma área que você quer pegar. Então, vamos supor que eu estou no Réveillon do Rio de Janeiro. Então, não vou usar o Réveillon, vou usar estou no Carnaval do Rio de Janeiro. Eu pego uma área e traço um círculo em torno do Sambódromo. Essa ferramenta vai capturar e vai me entregar todos os posts publicados por qualquer pessoa no Facebook, no Twitter e no Instagram, nesse raio dentro do Sambódromo, desde que sejam posts abertos. Com isso, mais os acessos. Oi? Mais os acessos. Número de acessos. Não entrega o número de compartilhamentos, ela me diz quantos foram compartilhados. Mas, tudo bem, vou até voltar aqui, vou tirar o Sambódromo, porque eu gosto muito de carnaval, então o Sambódromo seria um exemplo bom para mim. Vamos voltar para o Réveillon, Avenida Atlântica. A queima dos fogos. Então, eu começo a ter na página tudo que as pessoas estão publicando ali. Aí, de repente, descubro que o metrô ali teve que fechar as portas porque tinha gente demais. Como eu descubro isso? Porque alguém publicou um primeiro post. Veio um segundo post. Veio um terceiro. Eu desloco meu repórter que estava na praia e vai pro metrô. E mais do que isso, eu posso pegar esses posts que são públicos e publicar uma matéria dizendo assim: internautas noticiam problemas no metrô de Copacabana. E usar essas mesmas 3 fotos, porque são fotos públicas, que eles já publicaram. Qual era a dificuldade antes? Antes, eu tinha isso aqui espalhado pelo mundo. Agora eu tenho ferramentas, e essa é apenas uma delas, existem várias. Eu tenho ferramentas que fazem isso. Dentro dessa ferramenta, por exemplo, eu posso virar nesse momento e falar assim: ok, eu vou fazer um filtro. Legalmente falando, você pode usar qualquer foto aberta do Facebook? Sim, de qualquer um, não tem que pagar. Não tem? Não tem que pagar. Você não paga. Se você quiser retweetar ou compartilhar na sua rede, você não vai pagar. Mas se o cara filmar um furo e ele quer te vender, ele pode te vender. Vocês pagam. Ele pode vender. Olha, nós temos como hábito vender, mas se ele publicou, se ele publicou numa rede social, já é público. Abertamente. Você pode pegar aquele vídeo que foi público e botar na sua rede dizendo que a fonte é dele e publicar. Todo mundo pode. Isso é colaboração. Ele só recebe se ele fizer não publicar e disser: eu tenho uma reportagem que interessa a vocês. Nesse caso ele poderia. E se eu botar num perfil fechado meu e avisar, tem isso? Nesse perfil fechado a gente não entra. Sim, mas eu notificar vocês. Não entra. Aí você só. Então, teoricamente falando, é meu copyright aquilo ali. Não, olha só, o copyright existe sempre, o direito de autor existe sempre. Quando eu faço essa matéria aqui e publico três fotos, eu digo quais são os perfis que publicaram aquelas fotos. Essa foto aqui foi de @fulano de tal, essa foto aqui foi de @fulano de tal, essa foto aqui foi de @fulano de tal, publicado nos perfis tais, a tantas horas, com isso. Eu posso usar isso aqui também para complementar a minha matéria, porque vamos supor que aquele repórter que eu desloquei para a região do metrô, quando ele chegou lá, ele conseguiu apurar tudo o que aconteceu, mas já tinha deixado de acontecer, a porta do metrô já tinha sido aberta, ou seja, ele não tinha essas fotos aqui. Agora, essas fotos aqui, elas já estão na internet, elas já são públicas. E eu tô falando nesse caso, vocês podem estar achando assim: os jornais são monstros. Não estou falando de jornais, estou falando de qualquer um. Você pode fazer isso no seu blog pessoal. Você pode pegar isso aqui e no seu blog pessoal falar assim: olha,
ou no seu perfil no Facebook. Olha, gente, não vá para o metrô de Copacabana porque está tendo uma fila lá enorme porque as portas foram fechadas, porque tinha muita gente. O que é o... Eu não estou achando isso tudo ruim, não, estou achando muito bom. O que é, por exemplo, o perfil do Lei Seca no Twitter, independentemente de como as pessoas usam ou não, se as pessoas usam para desviar das blitz ou não, mas o que ela é? Ela é colaborativa e é uma informação aberta que as pessoas botam ali. Se uma pessoa bota no Lei Seca a informação, a estrada Jacarepaguá fechou porque caiu uma árvore, essa informação passa ali dentro, ela passa a ser pública. Se eu pego essa informação, eu jornalista, Aloy, e boto no meu Facebook para avisar os meus amigos, evitem a Grajaú Jacarepaguá, eu estou usando. Eu vou pagar por essa informação? Como eu vou pagar? Como eu vou encontrar a pessoa? E aí, se eu não vou pagar, por que o New York Times, o Boston Globe, a BBC, o Globo vai pagar? O Globo vai pagar. Minha pergunta é a seguinte, vamos supor, postei uma foto de um acidente, um furo de reportagem qualquer, uma situação de escândalo envolvendo celebridade. Se eu postar no perfil aberto, logicamente, eu botei a informação para o planeta ver. Então, vocês podem dizer esse jornal sem pagar nada para mim. Agora, se o próprio Chico tira a foto, bota a foto no meu perfil pessoal, que o colega meu repassa, o colega dele, então simplesmente copia e cola isso de maneira aberta. Mas aquele copyright é meu naquela foto. Sim, continua sendo, mas provavelmente ele deve ter dito ali, se ele copiou e colou, ele deve ter dito ali. Essa foto não é minha, essa foto é de fulano de tal. E aí, se por acaso a gente pegou a foto lá e você ligou pra gente, a gente ou tira a foto do ar, ou se você permitir, a gente bota a foto no ar e diz a foto do ar é de fulano de tal, mas ela estava fechada. Eu entendo, uma pessoa que está no seu círculo fechado, ela pode abrir e passar para um aberto. Mas aí é a sua relação com o seu grupo de amigos. Você, em tese, deveria dizer para eles, para o seu grupo de amigos, nada que eu escrevo, comento ou digo ou publico aqui dentro, vocês devem compartilhar com mais ninguém. Em tese, um grupo fechado um perfil fechado é isso. É uma coisa que está pré-estabelecida, meio combinado entre eu e meus amigos. E um perfil aberto você quer que qualquer pessoa chegue àquela informação, ou opinião, ou foto, ou vídeo. Agora, embora vocês estejam vendo por esse lado, e eu entendo isso, do lado do pagamento, o copyright, assim, eu estou vendo pelo outro lado, que é a riqueza de informação que a gente consegue gerir a partir disso. A quantidade de pontos de vista diferentes que nós tínhamos. Vou dar um outro exemplo. Há 20 anos atrás, nós tínhamos uma grande chuva na cidade do Rio de Janeiro, e essas chuvas em que a cidade para, em que a Praça da Bandeira, como era antes, enchia e ninguém conseguia. Não, eu acredito, eu tenho fé no projeto ali. Não foi feita a obra ainda? Vamos supor que 20 anos atrás, o que acontecia? O jornal ou a TV mandavam suas equipes para a rua. As equipes da rua, vamos supor que a TV mandasse 10 equipes para a rua. Numa cidade como o Rio de Janeiro, foi com a dificuldade de locomoção por conta da enchente, nós conseguimos chegar a Tijuca, conseguimos chegar talvez uma equipe a Bangu, mas a outra equipe não chegou a Senador Camará, uma equipe não chegou no Meia. Como aconteceu, ninguém tinha reportagem. E aí o que acontecia? Aí a gente ia para a TV, entrava, TV antiga, 20 anos atrás. Chegava na TV, nós tínhamos 10 matérias sobre os 10 bairros em que aqueles repórteres conseguiram chegar. O que acontece hoje? Hoje, e aí estou citando especificamente a TV Globo porque conheço uma parte do processo. Os sites de notícias dos jornais da TV Globo estão hospedados dentro do G1. E o G1 tem uma página colaborativa chamada Você no G1. Agora eu não tenho certeza, eu acho que é Você no G1. Ou Você Notícia. Um dos dois. Que é o canal de colaboração deles.
Na última grande chuva que eu lembro que teve aqui, o que aconteceu? As pessoas começaram a publicar dentro desse canal vídeos que elas faziam de como estava a enchente nos seus bairros. O que a TV fez? A TV Globo fez? A TV fez uma enorme cobertura, o jornal hoje, por exemplo, foi praticamente inteiro sobre as chuvas. No intervalo entre um comercial e outro, entre um bloco e outro de notícias, antes de começar os anúncios, eles passavam 3, 4 ou 5 vídeos feitos pelos leitores dos seus bairros. Então isso enriqueceu a nossa capacidade de visão, porque nós todos, e aí não é a TV Globo, não é o New York Times, não é o Guardian, não é a BBC, não é o Jornal de Florianópolis, não é o Extra. Nós todos, a comunidade como um todo, passou a ter pontos de vista diversos, vindo de lugares onde as empresas da mídia tradicional não tinham condições de chegar ao tempo por conta da enchente. Elas não estavam lá, mas quem estava lá? A própria comunidade, o cidadão, fazendo seu jornalismo cidadão e fazendo. E por que é interessante para ele publicar isso aqui? Porque às vezes ele mostra a rua cheia de água e se o jornal não foi lá, o jornal não está noticiando que aquela rua está cheia de água. As autoridades públicas podem não estar sabendo que ali está cheio de água. Então, assim, é uma forma dele também ganhar e dar visibilidade para a sua história. Isso coloca a gente num mundo que é muito mais rico de imagens. E tem gente que critica essa riqueza de imagens, diz que há excesso. Mas é muito mais rico, ela é muito mais polifônica, ela tem muito mais vozes, ela tem muito mais imagens diferentes, feitas com pontos de vista diferentes, feitas com cores diferentes, por pessoas diferentes. Isso é um mundo muito mais rico do que a gente tinha há 20 anos atrás. Então, é isso que eu vejo assim, e isso que é que é o grande ganho desse universo colaborativo que foi gerado pela internet. É a possibilidade de ter olhos onde antes os nossos olhos não chegavam. E aí eu não estou falando da empresa jornalística, eu estou falando de nós, de cada um de nós. Nós hoje conseguimos enxergar coisas, conseguimos ouvir coisas e ler coisas sobre regiões que às quais nós não conseguíamos. Há 20 ou 30 anos atrás, um terremoto como o terremoto do Nepal, as imagens para chegar aqui demorariam alguns dias. É uma história concreta, o massacre de Carajás, eu já estava no jornal. Eu estava na época na Rio, não na política, mas eu me lembro que eu passei na área, na política que cobre nacional, também cobre Brasil. Eu me lembro que eu passei perto da área da editoria no início da noite, início da noite do dia da tarde em que houve o massacre de Carajás. As informações que estavam chegando por telefone não conseguiam dar conta exatamente do que tinha acontecido. As imagens só apareceram no dia seguinte. Eu me lembro que havia um nervosismo na equipe, porque as pessoas não conseguiam ter uma dimensão do que tinha acontecido. Isso, Brasil, Pará, Rio de Janeiro, Pará, Brasília. As pessoas sabiam que havia tido um confronto, mas não sabiam exatamente em que grau tinha aquele confronto. A informação sobre mortes não estava chegando aqui. Por quê? Era muito isolado. Hoje é muito mais difícil disso acontecer. Porque assim, por mais isolados que nós ainda tenhamos pontos no planeta e no país, grande parte dele está coberto por rede e grande parte da população já tem um smartphone com uma máquina fotográfica ou de vídeo. Então, se tem, alguém vai registrar aquilo. E é muito fácil você botar no seu Facebook e naquele momento você vai saber. Hoje, eu tenho certeza que se acontecesse aquela tragédia que aconteceu do massacre de Carajás,
na hora alguém teria feito uma imagem e teria colocado numa rede start social. disso aí basicamente só se deu há quase 3 anos atrás pra cá. Você conta mais tempo. Na verdade, um pouco mais. Eu diria uns 10 anos para cá. É a parte que eu vou ter que voltar na história para contar algumas coisas. Mas tinha uma pergunta ali que eu deixei, duas. Esse modelo, eu acho que ele é bem interessante, porque ele te dá uma indicação indicação do que está ganhando relevância naquele espaço geográfico e você vai lá e... Agora, a escolha desse espaço geográfico também é um problema ético ali do intermediador da notícia, que seria a empresa. Eu escolho quais os espaços que eu vou testar a relevância. Concordo. Aí você está falando Aí você está falando especificamente da empresa jornalística. Mas eu volto. Oi? Mas eu volto. Fazer a reportagem que ela quer. Mas eu volto a falar. O que eu estou falando aqui, quando eu estou falando de colaboração, eu estou falando de todos nós. Nós, cidadãos, existe uma expressão que é todo cidadão é um jornalista. Nesse sentido, todos nós estamos no mesmo bar. É claro que o nosso poder de atingir um público maior com o nosso blog ou com a nossa rede social é maior ou menor dependendo do trabalho que a gente faça. Mas assim, vou dar um exemplo. O René, do Morro do Alemão, ele faz um trabalho de grande impacto a partir de uma realidade hiperlocal que reverbera para muitas pessoas. Digamos que ele é do tamanho ou maior do que algumas rádios pequenas. E ele faz um jornal local. De repente usa uma ferramenta. A Voz. Ele começou usando o Twitter. As pessoas seguem o trabalho dele no Twitter. Ele informa o que está acontecendo no Complexo do Alemão. E ele virou uma personagem pública, uma personalidade pública por conta disso. Então, eu vou te responder do ponto de vista da empresa. Uma palavra que aparece muito, né, ligada à colaboração, ligada a tudo isso que aconteceu, é desintermediação. O que havia antes? Antes, a notícia era intermediada por alguém. O intermediário, a pessoa que fazia o meio de campo, era a empresa jornalística, era a empresa tradicional, era a mídia tradicional. Hoje isso deixou de acontecer, então eu posso ser informado sobre algo que está acontecendo no Morro do Alemão pelo René e não pela TV, porque a TV não está lá naquele momento, mas o René está naquele momento. Então ele sabe mais do que eu sei, ele sabe mais do que a TV sabe, ele sabe mais do que o jornal e a rádio sabe. E ele sabe num momento muito anterior a eles. Quer dizer, Então, está assim, focado no local onde o pessoal geralmente posta. Né? Sim. Que ele não precisa da ferramenta porque o pessoal posta ali porque sabe que ele está ali. Ou porque ele mesmo sabe. Que ele está ali. Agora, como eu falei, teve uma hora que eu escrevi aqui, isso não diz respeito apenas a informações hiperlocais. Pode dizer respeito a um grupo de profissões. Por exemplo, você pode ter um blog sobre novidades na área de veterinário, se você for veterinário, e compartilhar informações novas a respeito. Então não é só uma informação de local, é uma informação deslocal, é uma informação de áreas de interesse. Isso aconteceu, por exemplo, vou dar um exemplo que eu conheço, na área de carnaval. Na área de carnaval, começaram a surgir blogs e sites especializados em escolas de samba. E perfis em redes sociais também especializados. Cada escola de samba passou a montar o seu perfil no Facebook, o seu perfil no Twitter e um site. Com isso, eles passaram a comunicar-se com a comunidade deles, que não era necessariamente uma comunidade local, porque tem um monte de fãs, por exemplo, da Beija-Flor, aqui no Rio de Janeiro. Tem fãs da Viradouro, também aqui no Rio de Janeiro. Mas no site deles você tem a agenda de ensaios técnicos deles. E aí você vai saber que é uma informação que nem sempre você vai encontrar no jornal, na TV, nem no rádio. Então, de novo, houve a desintermediação. Ele passou a não precisar de um intermediário para ele se comunicar com o grupo de interesse deles e para falar, olha, os nossos ensaios estão marcados nesses dias, nessas horas e com tal preço. Agora, voltando para responder. Assim como, nesse caso específico dessa ferramenta que eu falei, que existem outras ferramentas iguais e que podem ser usadas também em algum momento por pessoas como nós, os próprios cidadãos podem criar
ferramentas assim, ferramentas wikis, para que cada um colabore e junte informações para se traçar um mapa do que acontece na sua área de interesse, na sua profissão, no seu bairro, no seu hobby, seja lá no que for. Você também vai fazer esse recorte. Em algum momento você vai fazer esse recorte. Usando de novo o exemplo das escolas de samba. Pode ser que você faça um site em que você vai dar mais destaque para as informações das escolas de samba do grupo especial. Só que o que acontece? As escolas de samba do grupo especial, elas já são super cobertas pela mídia tradicional. Quem não tem cobertura? Onde desfilam as escolas do grupo B? Na Intendente Magalhães. Eu nem sei se todo mundo sabe disso, mas tem um desfile de carnaval de escola de samba na Intendente Magalhães. Ninguém cobre dos estudantes tradicionais. Ninguém manda repórter para ficar a noite inteira com fotógrafo para cobrir. No entanto, tem escolas tradicionais desfilando lá. Quem cobre isso hoje? Algumas rádios e esses blogs e sites noticiosos. Por quê? Porque eles viram ali um espaço para assim, olha, eu vou mostrar que ainda tem a Cabuçu. A Unidos do Cabuçu está viva e está lá. A Unidos do Jacarezinho está linda e está lá. Ela não precisa ter 8 carros alegóricos que cada um custou R$1 milhão. Porque o samba não é só isso. A gente acaba ficando com a imagem do recorte, que era o que você estava falando, do recorte, que é o recorte que a mídia tradicional acaba dando, que é assim, o Carnaval do Rio são os grandes blocos nas ruas e são as grandes escolas de samba, mas existem os pequenos blocos do subúrbio, os bate-bolas em Bangu e na Zona Oeste, e existe o desfile da Intendente Magalhães ali para ser mostrado. E alguém precisa falar sobre isso. Quem fala sobre isso? Eles próprios estão falando. Já que ninguém queria falar sobre esse desfile, eles próprios começaram a falar sobre o próprio desfile. Eles próprios começaram a gravar pequenos trechos e botar no YouTube, a distribuir no Facebook, a falar no Twitter sobre eles. Então essa questão de fazer o recorte, ela vai se dar sempre, independentemente de se você está num meio de mídia tradicional ou se você está num meio, ou se você está fazendo um trabalho como jornalista cidadão. Ele vai acontecer. Eu queria dizer assim, na hora que você avança para essa interatividade, né, local dos blogs, que fazem esse jornalismo independente, vamos dizer assim, entre aspas, sem intermediação, mas você vai intermediar isso para colocar no seu grande meio de comunicação, eu acho, eu tenho apoio nessa visão, eu passaria por certos, não vou dizer dilemas, mas certos cuidados que eu deveria ter, como em relação à credibilidade, por exemplo. Se eu começar a fazer esse recorte de demasiado, eu estou fazendo mais do mesmo. Estou fazendo o mesmo. Claro. Substituir o repórter por blog. Por outro lado, você teve outros fenômenos de mídias alternativas que apareceram, mas que também pecaram, tiveram cortes exagerados também, e só viram um lado também, e perderam um pouco dessa credibilidade, quando começou a mídia ninja, coisa e tal. Eles, era um negócio interessante, era para ser alguma coisa interessante, e os caras perderam a credibilidade. Eles também fizeram recorte da esquerda e pronto. Eu acho que ainda não perderam totalmente, não. E acho que ainda é um movimento interessante para ver o que está acontecendo. Mas eu acho que esse recorte exagerado, às vezes, pode atrapalhar. Quando você cresce, né, tá nessa dimensão, você pode se arriscar a perder um pouco dessa credibilidade. Um argumento que nós jornalistas, não eu pessoalmente, mas que nós jornalistas de uma maneira geral usamos na defesa da mídia tradicional é que nós temos um histórico de confiabilidade na nossa apuração que nos assegura um interesse do leitor por não, mas deixa eu ver como o jornal tal ou a TV tal publicou ou está publicando ou está noticiando este fato específico. Que é alguma coisa como, muita gente diz assim, mas não dá para confiar em tudo que está na internet. Num certo sentido é verdade, mas o que acontece? Ao mesmo tempo em que alguém pode publicar algo falso na internet, pela própria velocidade que a internet ganhou, muito rapidamente aquilo recebe o selo de isto não é verdade, isso é um boato. Então é muito rápido. O processo
o processo de checagem ele é tão rápido como o processo de produção. Então, assim, você acaba criando selos, quer dizer, cada um de nós cria os seus selos de credibilidade, de eu confio nesse perfil da internet, eu confio nesse perfil do Facebook, eu confio nesse perfil do Twitter, eu confio neste perfil do Instagram. Para saber assim que aquela foto é uma foto ok, que aquele vídeo é um vídeo ok, que é realmente o vídeo da chuva, que aquele texto é um texto de alguém que está por dentro da coisa. Assim, eu tenho um Twitter em que eu sigo um grupo bem pequeno de pessoas sobre design, informação, design de sites, informação, jornalismo colaborativo e jornalismo. Eu só sigo pessoas em que, porque eu realmente não uso minhas redes sociais para as amizades, não é nada social da minha parte, não. É só, eu de alguma maneira, eu profissionalizei as redes, o que eu tenho de redes. Mas assim, eu só sigo quem eu confio. De tal modo que assim, quando bate alguma coisa na minha timeline, assim, eu tendo a ter certeza, que eu lembre, eu nunca recebi nada na minha timeline do Twitter que tenha sido algo errado, falso. Alguma coisa que alguém tivesse passando para mim. O problema das inverdades é um problema sério. Porque é igual o caso da mulher que mataram, que ela era de magia negra, usava crianças de magia negra espalhada e mataram e lincharam a mulher. Vem, Brás, como é que faz esse processo de filtragem? É um negócio perigoso. Como se faz? Tem um exemplo de processo de filtragem. Um exemplo de notícia falso mais extremo. Rolou um papo, acho que foi o Sensacionalista, o site de notícias falsas de propósito, né? Ele fez a história de uma mulher cujo marido foi para a Guerra do Golfo, quando ela voltou ela estava grávida. A alegação dela foi que ela viu um filme pornô em 3D. Não, isso vai ser falso, piada. Só que teve vários sites de estrangeiro, inclusive jornais aqui, meio que é o Jornal Alerta, notícia, etc., que publicaram essa notícia como sendo verdadeira. Como sendo verdadeira, tirar inverdade, mas o que eu falei, há uma velocidade, talvez se isso acontecesse talvez há 20 anos atrás, a gente ia demorar 20 dias para descobrir que a história era errada. E outra coisa, histórias erradas ou histórias falsas existem desde o começo do ser humano. Entende? Não foi a internet que inventou uma história falsa, não foi a internet que inventou a calúnia de difamação. Não foi a internet que inventou a mentira. Isso independe do meio. Isso não tem nada a ver com a rede. Mas ela revela celeridade, não? Sim, ela permitiu uma celeridade, mas ela permitiu a celeridade também do lado contrário, que é o lado de verificar e dizer assim, isto não é verdade, isto é uma mentira. Às vezes não dá tempo para contar as tragédias, como mataram a mulher que era bruxa, que era magia negra. Sim, mas olha só, isso já acontecia antes. Isso já acontecia antes da internet. E acontecia de uma maneira muito mais grave, porque o que acontecia? Se saísse, vamos supor que vamos pegar no início do século passado, no início do século XX, se um jornal semanal publicasse uma notícia dizendo fulana é bruxa e ela fosse morta, o jornal só ia conseguir saber e só ia publicar para todo mundo que ela não era bruxa uma semana depois. Uma semana depois. E aí talvez não fosse só ela que tivesse sido morta, fosse ela e a família dela inteira. Hoje, com a rapidez, talvez você consiga evitar até que isso aconteça. E de novo, desculpa, só para insistir nesse ponto, a responsabilidade pela morte e pela história da bruxa não é da internet, ela é do preconceito das pessoas que escreveram isso e que acreditam nisso. E isso é parte da mentalidade do ser humano. Eu não estou dizendo que o ser humano é bom ou mal, não é isso. É de uma parte dos seres humanos. Isso não tem a ver com não foi a rede que auto-inventou uma história. Você está falando que tem essa velocidade, também não tem como tirar a inverdade de uma hora para outra. Sim, não tem. Mas isso aconteceu ainda agora há pouco tempo, um caso de um mendigo que estava atacando as pessoas. E começou a veicular lá, principalmente as pessoas do bairro, e rapidamente até reconheceram o mendigo e descobriram que era até um ex-baterista, um músico, estava passando por problemas. E foram lá para socorrer o mendigo, para ver o que está acontecendo. Então, quer dizer, foi muito rápido também. Foi muito rápido e foi positivo. Antes que matasse o mendigo. O professor quer falar. Foram resolvidos. Olha só. Não, que eu acho que tem uma coisa que assim, eu percebi, o que acontece muito hoje, que eu acho que é o seguinte, eu acho que tem um processo, eu tenho uma expressão que eu gosto de falar, que é fotismo.
cheguei a essa expressão, fotismo. E a gente já falou sobre isso. O que é? A pessoa faz uma foto, a pessoa tem problema com essa coisa da internet. A pessoa faz uma foto de um caso e pega aquilo e diz assim, tudo é isso e isto está parado. Né? Então o que acontece? O que eu percebo? Você, muitas vezes, acontece assim, isso tem acontecido muito, até porque eu acho que é um problema do algoritmo do Facebook, tem muita notícia que é de 1935, que de repente volta para a sua linha do tempo, e que o cara fala assim, não, olha aí o que aconteceu. Ah, está caindo uma casa, tem, por exemplo, está caindo umas casas da Minha Casa Minha Vida, e aquelas casas caíram em 2014, em março. Daqui a pouco aparece na sua linha do tempo e o cara compartilhou. Não acredito que esse absurdo. Então, eu comecei a ver que é o seguinte, toda vez que vem uma notícia, a primeira coisa que eu olho é a data. A hora postada. Porque normalmente as pessoas estão postando coisas de uma semana atrás, de 2 semanas atrás, 3 semanas. Então, eu fui, e eu sou uma pessoa que usa há muito tempo, mas eu percebi que voltava na linha do tempo coisas, e às vezes não é nem das pessoas, é porque a coisa vai sendo compartilhada, e de repente chega uma coisa que de um mês atrás. Então eu acho que tem uma coisa, que eu acho que a gente está caminhando, que é a cultura do processo. As pessoas estão aprendendo com o processo. Que alguém diz assim para ele, pô, mas essa notícia é antiga. E o cara não olhava para a data. Aí o cara passa, peraí, vou dar uma olhadinha na data. E cada vez mais gente, para não pagar mico, vai olhando as datas. Então, é como se fosse um aprendizado coletivo, que aos poucos as pessoas vão ganhando. Sim. Porque eu acho que é uma coisa que eu digo, tem a mídia de massa e tem a mídia de missa. Né? Tem a personal media. E as pessoas estão aprendendo isso que você fala do jornalismo cidadão. É como se cada um dissesse assim, pô, peraí, eu tenho que aprender alguma coisa de personal media. Eu sou meio repórter. Então como é que eu lido com isso? Né? E aí a coisa vai meio que... E eu acredito que com o passar do tempo, muitas das coisas loucas que estão acontecendo, vai haver uma certa maturidade maior, não estou dizendo que vai ser geral, ao longo do tempo, que é uma questão de aprendizado mesmo. Uma depuração, um aprendizado. Foi como eu falei no início. A história da internet não é uma história nem em linha reta, nem alguma coisa que a gente possa dizer assim, hoje isto é uma verdade aqui dentro. Não, por quê? Porque as coisas se multiplicaram muito rapidamente, se modificaram muito rapidamente. Nós não tínhamos, há 5 anos atrás, esse cenário de colaboração e de compartilhamento que nós temos hoje. Então, assim, ele gerou muita riqueza e gerou alguma confusão. O que eu defendo é que, assim, o valor dessa riqueza de conhecimento e de informação, ele é maior do que a confusão, do que o valor ou desvalor da confusão que ele gere. E que, evidentemente, isso vai ser depurado na medida em que a gente vai aprendendo. Agora, o que acontece é que, quando a gente tiver aprendido a lidar com isso dentro dessas redes, nós já vamos estar num outro cenário de realidade aumentada, ou então de receber informações no seu relógio, que é uma coisa que é um fato. A gente vai conseguir em um, já tem, daqui a pouco vai estar distribuído pela massa, e aí a gente, de novo, vai ter que lidar de novo com um novo aprendizado, que é assim, como eu me informo e como eu uso. Eu quero estar, por exemplo, monitorado o tempo inteiro. Eu quero que algum provedor de internet ou algum site conheça todos os meus dados de saúde, saiba os meus batimentos cardíacos, saiba a minha pressão arterial. Eu talvez não queira isso. Tem algum momento em que eu queira ser desligado e que eu queira assim, agora eu quero ficar absolutamente sozinho? Eu preciso, talvez a gente vai ter que aprender a lidar com isso, a estar desligado em algum momento. Mas ao mesmo tempo vamos ter que aprender a estar ligados com essa conexão. A minha pergunta é o seguinte, é bem mais simples. Você é do meio, acho que você vai poder responder. Você acha, assim, hoje a gente tem Globo.com, tem G1, tem Extra Online, o Dia Online. Você, pela sua experiência, por você ser do meio, a tiragem dos jornais tradicionais reduziu com o incremento disso ou não? Houve uma redução, sim. Essa redução eu acho que ela é natural, porque
de novo, é uma questão de cultura. Imagina que nós fomos, não sei qual é a média de idade daqui, mas imagino que, de uma maneira geral, nós... É primeira idade. Não é terceira idade. Eu diria que, de uma maneira geral, nós fomos criados numa cultura de texto, de livro. Então, assim, nós fomos acostumados a ler jornal. Na minha casa, meu pai comprava 2 revistas, 2 revistas semanais, a Manchete e o Cruzeiro, e um jornal diário, era o Globo. Então, assim, eu nasci e cresci sempre vendo aquilo. Então, para mim, era natural e hoje é um hábito. Então, eu não me desligo desse hábito. Agora, imagine que hoje, quando você vê pais e mães passeando com seus filhos, praticamente bebês, com 1 ou 2 anos, e os bebês com um iPad na mão. A cultura desse bebê vai ser uma cultura completamente diferente. Eu não estou dizendo que ele não vai ler, mas ele vai ler de uma maneira completamente diferente. Então, esperar que quando esse menino chegue aos 18 ou 20 anos, que ele vai acordar, tomar o café da manhã e pegar o jornal para ler, é esperar demais, porque assim, ele não foi habituado à cultura de, ao acordar, pegar o jornal para ler. Ele foi habituado, talvez, numa geração até um pouquinho anterior, a acordar e pegar o celular, para ver o smartphone, para ver o que tem de novidade na timeline dele no Facebook. Então a cultura... Não as fofocas não, as informações, não tem essa visão negativa da vida na internet, não. A pessoa tá querendo saber o que aconteceu no mundo também, o que aconteceu no mundo dele. E às vezes até por coisas concretas, do tipo assim, ele vai trabalhar, ele tá com 18 anos, tá num estágio, ele mora na Lagoa e vem pro centro, ele quer saber se o túnel Rebouças está com trânsito bom ou não. Isso é notícia, é informação, não é fofoca. No Facebook. E de novo, fofoca existe desde a idade da pedra. Entende? Não foram as redes sociais e nem a internet que inventaram a fofoca. O interesse das pessoas de jovens hoje em dia estão perdendo a cultura que era dada nas escolas e tudo, só sabem de mensagem de WhatsApp o tempo todo. Isso aí que é a cultura do sangue. Cara, toda a mídia nova falava exatamente a mesma coisa. Está descobrindo na internet que antes a cadência fotográfica só para um pouco. Respondendo a sua pergunta, eu acho que esse hábito vai mudar. Os jornais vão acabar? Eu não acredito que eles vão acabar. Por quê? Porque nós vamos ter sempre, de alguma maneira, ainda uma cultura de leitura, de uma cultura livresca. Pode ser até que o que aconteça, o jornal, como a gente conhece hoje, o jornal, uma coisa feita de papel, ele se transforma em num outro objeto. De repente, num objeto dobrável, com um novo produto que a gente não conhece, uma nova substância, um novo produto que a gente não conhece, ou então vamos botando numa forma mais concreta, que ele se transforma num jornal para iPad, e que você leia no iPad, mas você vai estar lendo você ainda vai estar lendo notícias. Eu acho que nós vamos ter sempre um grupo interessados em ler notícias aprofundadas de alguma maneira, notícias notícias que são, para além de notícias, elas contextualizam o que você está lendo. Porque, voltando, por exemplo, das chuvas, quando você recebe um único vídeo de uma chuva, de uma rua alagada, sem mais informação nenhuma, aquilo não está contextualizado. Então você realmente precisa de alguém que pode ser o próprio autor, que dê um contexto para aquilo. Olha, essa rua fica no bairro tal, está alagado porque é um problema de rede fluvial que existe há tantos anos, eu moro aqui há tanto tempo, sei disso, conheço, e ele mesmo ouve mais 2 ou 3 vizinhos para relatar. Você precisa do contexto, então o contexto vai estar sempre dado. Mesmo numa fofoca, uma fofoca precisa de um contexto. A informação pura da fofoca ela não existe, ela precisa estar com um arcabouço ali. Então, não só para complementar, eu perguntei isso porque há 5 anos atrás eu achei que fosse isso quando o JB, que é um jornal tradicionalista, o Jornal Brasil,
ele saiu da questão impressa e ficou só online. Eu falei, agora pronto, lascou, vai tudo, mas eu vi que deu uma paralisada. O Globo continua com a tiragem boa, o Extra continua com a tiragem boa. Eu mesmo sou viciado. Olha, eu não trabalhei no jornal Abrir e Ler. Eu não trabalhei no Jornal do Brasil. Eu acho que o que aconteceu ali foi um problema de gestão financeira, um pouco sem agravado pelo fato de que as pessoas estavam lendo mais internet, estavam mais lendo outros veículos, mas assim, foi uma questão mais de gestão do negócio propriamente dito. E volto a dizer, não estou dizendo que o papel, o jornal de papel como a gente vê hoje, vai continuar a existir para sempre. Eu acredito que ele vai existir ainda por um bom tempo, porque ainda tem uma massa muito grande de pessoas que leem, mas assim, tanto que hoje, quando a gente se refere à nossa empresa, a empresa que publica os jornais, no caso o Jornal Globo e o Jornal Extra, a gente hoje se explica como uma empresa produtora de conteúdo. Há 20 anos atrás, ou há 15 anos atrás, ou há 10, eu diria que eu trabalhava numa empresa jornalística, numa empresa que faz jornal. Hoje eu não trabalho numa empresa que faz jornal, eu trabalho numa empresa que também faz jornal. Mas a gente faz um site, a gente faz aplicativo, a gente faz um site mob, a gente faz infográficos animados, daqui a pouco talvez a gente esteja fazendo games. E o que tudo isso é? É conteúdo. Então assim, o perfil dessas empresas mudou, mas a marca continuou. A marca Globo, por exemplo, tá ali. A marca Extra tá ali. O formato de distribuição é que está mudando. É que vai mudar. Os jornais que estão distribuindo agora, a maioria é tabloide, é só esse Destaque, o Metro, jornais Folha do Rio, até mudou até um jornalzão, todo mundo, como é que distribui? Estão fazendo, quer dizer, não perdeu a característica de leitura ainda. Mas isso é uma coisa muito carioca. Se você for, o Metro veio o mundo inteiro, várias cidades da França, carioca que eu quero dizer o jornal, mesmo jornal. Carioca e brasileiro de uma maneira geral. Os jornais standards, que é o tamanho padrão, esse tamanho que a gente chama padrão, eles existem no mundo inteiro e existem tabloides também no mundo inteiro. Na Inglaterra os tabloides são muito famosos. No Rio Grande do Sul, os grandes jornais são tabloides. Em Porto Alegre, o Zero Hora é um tabloide. Não, mas estou dizendo que tabloide ele seria o Globo de lá, entende? Corresponderia a ser o Globo de lá. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tem a menor intenção de te deixar na berlinda, não, mas é uma curiosidade que eu tenho assim. O que você acha hoje da qualidade do jornalismo dentro desse contexto, dessa realidade que a gente tem vivido, onde as pessoas têm muito mais acesso a fontes primárias, mesmo que posteriormente, né? Eu estava conversando agora há pouco aqui com os colegas, antes do almoço, que ontem eu fui à noite eu estava na TV Câmara, vendo a imagem direta. E depois eu vou ver o que foi pensado de tudo aquilo que eu assisti. E aí eu falei, pô, eu não teria puxado isso, mas eu não sou especialista. Claro. E de outras coisas que aconteceram assim no âmbito da prefeitura, que a gente estava conversando hoje, de às vezes um jornalista dar uma notícia e em cima de uma coisa que a gente sabe notoriamente de dentro da prefeitura que é uma inverdade, e que aí ele tem uma fonte anônima, mas a pessoa, ele não dá o nome da pessoa, ele joga uma informação totalmente equivocada e cria uma situação de descrédito ainda maior de uma instituição que já é absolutamente desacreditada, que é a própria prefeitura, perante a população de uma forma geral. Então assim, a questão é que às vezes a gente tem uma informação privilegiada, de dentro a gente sabe ou que está errado e que ninguém mexe, ou que não está errado e estão atirando, estão mirando no alvo equivocado. E às vezes é uma coisa que está ao alcance de todo mundo. Então assim, para concluir a pergunta, é complicado às vezes na tua posição, porque é a tua profissão, mas na realidade que nós vivemos hoje, que muitas vezes vem num segundo momento, às vezes no primeiro momento, a informação bruta, e a gente vê o que foi pensado, assim, como é que você está enxergando isso assim, para a tua profissão? Olha, você fez duas perguntas, na verdade. A primeira é sobre edição. Sempre aconteceu a edição.
Porque se você tem um debate e a TV Câmara mostra durante 8 horas, é impossível você transformar essas 8 horas em uma matéria de televisão ou em uma matéria de jornal, numa matéria de televisão de 2 minutos ou numa matéria de jornal que tenha 10 parágrafos, contando tudo o que aconteceu nas 8 horas. Então é muito natural que uma pessoa que acompanhou as 8 horas, ao ver a redução para os 2 minutos ou para os 10 parágrafos, pense assim, poxa, mas aquilo eu achei relevante e eles não falaram aqui. Isso é natural até na medida que eu estou falando assim, isso não é feito por nenhum tipo de censura ou de maldade, é feito porque trata-se de um trabalho de edição. Ser jornalista é editar, é você escolher e estar preparado. É claro que na hora que você escolhe, você pode errar. Você pode acabar sem querer deixando de fora um aspecto fundamental. Vou fazer uma comparação agora com uma coisa que é muito parecido com o jornalismo. Existe até um debate se é jornalismo ou não, mas normalmente não é, que são documentários. Quando um cineasta vai fazer um documentário, ele normalmente filma horas e horas de entrevistas. Às vezes, uma entrevista é filmada durante 2 ou 3 horas, uma única entrevista para um filme enorme. E vai pro corte final do filme que a gente vê uma frase de 1 minuto. Imagina que é 2 horas de entrevista e o cara fala assim, é esta frase que eu quero. Às vezes as pessoas têm 400 horas gravadas, que ela tem que botar em 2 horas. E assim, e a arte do documentarista é justamente a arte de editar. Eu também citei, por acaso, citei nessa mesma conversa que eu falei há pouco que eu tive, eu citei uma história que na verdade eu já ouvi até que não era verdadeira, e é ótimo falar isso, já que a gente falou de verdades e mentiras, e ela não tem nada a ver com a internet, ela tem a ver com o papel, mas foi algo que eu li alguma vez, que a Maria Julieta Drummond de Andrade, a filha do Carlos Drummond de Andrade, uma vez eu teria escrito um artigo em que ela dizia que o pai dela, ela foi conversar com o pai dela sobre o que era escrever poemas, poesias, e o pai dela disse para ela que escrever poemas é cortar palavras. Então, assim, escrever notícia num jornal de papel, é cortar palavras na medida em que você tem uma folha de papel, uma página de papel de um tamanho limitado e um grupo de folhas também de tamanho limitado. Você tem um jornal que tem 40 páginas, ou 30, ou 28, não cabe tudo. Nunca cabe tudo. Mesmo na internet, que em tese cabe tudo, você chega uma hora que se você for escrever tudo, você vai escrever o mundo. Você vai reproduzir todo o debate da TV Câmara. Agora imagina você pegar as 8 horas do debate que passou na TV Câmara, publicar. Alguém vai ler? Ninguém vai conseguir ler. O trabalho do jornalista de edição, ele existe justamente para permitir que ele tenha visto aquilo, que ele fala assim, eu vou dar para os meus leitores aquilo que eu achei mais relevante dentro do que acontece. Volto a falar, isso não quer dizer que na hora de fazer essa edição o jornalista não possa errar, não possa cometer um erro. E eu só lembrei agora de um conto que eu acho que é de Jorge Luiz Borges, então assim, isso está sendo gravado, então assim, só para gravação, se eu estiver errado, eu estou errado. Desculpa. Eu acho que é do Borges, mas não tenho certeza, que é a história de um homem que quer fazer um mapa tão correto e tão detalhado do mundo, que o mapa fica do tamanho do mundo. É a única maneira dele ser exatamente igual. Entende? Ele precisa marcar cada rua, dentro de cada rua, cada esquina, dentro de cada esquina, cada prédio, dentro de cada prédio. Não existe. Ele fez um mundo inteiro. Então, mas o mundo já existe. Para que ele precisa? Por que nós precisamos de mapas menores? Para nos guiar de alguma maneira. Porque se eu tiver um mapa daquele tamanho, ele não vai me servir de nada, porque aquilo já é o mundo. Ele já é um mundo dado. Tem uma segunda parte da resposta aqui, que é sobre a fonte anônima. Fonte anônima é uma coisa fundamental em jornalismo. Ela é básica em jornalismo, porque ela muitas vezes protege pessoas que querem dar informações. Nós, em geral, jornalistas, temos uma prática que é assim: nós publicamos alguma coisa a partir de uma fonte anônima quando nós conseguimos confirmar
com mais 2 fontes, que podem ser anônimas também, que aquela informação estava correta. Há a possibilidade de nós sermos enganados? Sempre há, de nós errarmos. Nós confiamos numa fonte, assim, às vezes eu confiei numa fonte que é uma fonte que fala comigo há 20 anos e todas as coisas que ela falou estavam certas. E aí chegou um determinado dia que ela me disse uma coisa, eu continuei confiando, chequei com 2 outras pessoas, as 2 pessoas confirmaram aquilo e estava errado. Mas assim, sem a fonte anônima, uma boa parte do jornalismo que a gente chama investigativo não existiria, porque a gente não existiria, né? Pensa no caso Watergate nos Estados Unidos, tudo começou com uma fonte anônima que na verdade até hoje não se sabe direito quem é. O Deep Throat já foi revelado. Já foi revelado, mas na verdade toda hora alguém diz assim, não sei se era, e que começou com uma fonte anônima. E uma fonte anônima derrubou um presidente nos Estados Unidos. Então, assim, não dá para fazer um jornalismo investigativo sem a fonte anônima. Depois do depô, eu queria uma réplica, se você me permite. Claro, permito. Permito tudo. Fala, não, agora. Assim, sem querer forçar muito a barra. Porque eu acho que você se comprometeu um pouco, assim. Então eu vou tentar ser sutil. Você falou que, eu gostei da tua citação aí da filha do Drummond, falando que escrever poema é a arte de cortar palavras. Você acha que eles estão cortando as palavras direito? Pela sua ótica, o jornalismo que se faz hoje, você considera a opinião pessoal? De uma maneira geral, acho que estão cortando as palavras. Você acha que existem artistas hoje ainda no... Existem artistas no jornalismo. Se eu não acreditasse nisso, eu estava fora já. Eu tinha pulado fora. Eu continuo jornalista e sou jornalista por Você está onde agora? Eu trabalho no Eixo. O que eu acho das reflexões que eu fiz aí e do que você está falando, que eu acho que é uma discussão que tem até a ver com aquele projeto que a gente começou e parou, lá do Online, o que eu acho que acontece, para onde que eu acho que as coisas caminham, em relação a essa questão do jovem. Você falou do garoto de 2 anos. Eu tenho 3 filhos, de 27 e os 2 de 18. Eu e minha mulher temos assinatura do Globo, né? E eles não leem jornal. Não leem. Eles, em alguns momentos, minha filha pega assim, pega a revista de domingo, não sei o quê. Mas assim, não lê. E a coisa que às vezes eu falo assim, poxa, vamos ver o horário de não sei do quê. A primeira coisa que eu faço é procurar o jornal, o moleque já está lá. Então, eu não sei se vai demorar tanto tempo. Né? Essa geração, isso é uma coisa. O que eu acho que acontece, e aí eu vou fazer uma reflexão contigo, e queria saber a tua opinião, a minha sensação é a seguinte: essa coisa do jornalismo cidadão é um primeiro passo para uma outra coisa, que tem a ver um pouco com o que a gente estava conversando aqui antes de você vir, que é a seguinte, pegando esse exemplo da TV Câmara. Tem a TV Câmara, que os petistas vão fazer edição, e tem a TV Câmara dos não petistas, que vão fazer essa edição. Digamos, vai ter todo o Twitter que vai dizer que aquela TV Câmara, e vai dar toda uma versão não petista na polarização que está hoje. E o pessoal do PT vai destacar tudo que foi positivo para o PT. Então, no fundo, o que acaba acontecendo é que você tem edições, já está acontecendo isso, né? Edições e tal. O que eu acho que seria interessante, como um papel da mídia, né, é criar plataformas para que estas edições acontecessem, né, de uma forma mais profissionalizada, digamos assim, né? Então hoje eu vejo, por exemplo, alguns colunistas do Globo que não deveriam mais ser colunistas do Globo. Por quê? Porque, na minha opinião, porque eu leio e falo assim, não. E talvez algumas pessoas que estejam dentro dos comentários da própria página do Globo e que estejam por aí, talvez tivessem espaço para escrever e as pessoas gostariam de ouvir escrever. Então, eu acho que
talvez, e aí se a gente estivesse falando, saindo do papel, essa grande plataforma de notícias, que eu acho que existe o papel do jornalista, continuo achando que existe, do profissional da informação, né? Eu acho que deveria haver uma espécie assim de, é um pouco o que acontece no YouTube, de diversidades de possibilidades, e a plataforma deveria, através dos algoritmos, porque não existe o debate da Câmara que você queria, não é o debate certo ou errado, você queria Bruto. não, bruto, você poderia dizer assim, olha, eu quero uma cobertura, como se você tivesse um prato assim, eu quero uma cobertura mais conservadora desse debate, ou eu quero uma cobertura mais não sei o que, e várias possibilidades pudessem ter, inclusive de alguém que se diria mais neutro, o outro que se diria menos neutro, o outro que se diria mais isso, de uma pessoa mais velha, de uma pessoa mais nova, de um cara que gosta de brincar, entendeu? E eu fico pensando nesse documentarista, do tipo assim, em vez do cara fazer o documentário e ele faz o documentário dele e ele bota o copião na internet e fala, olha, tá aqui o copião da entrevista. Façam desse copião as entrevistas. Então você teria 10 documentários do cara que vai fazer isso e tal, e aí, dentro das estrelinhas, você teria a possibilidade. Então uma coisa assim mais, é como se tivesse necessidade, hoje, eu acho que isso acontece muito, a pessoa faz uma entrevista com o ministro da Fazenda, então seria interessante ele botar a entrevista completa que ele fez. O copião geral. E ali naquele copião geral, várias pessoas poderiam entrar naquele copião. E você ter uma multiversidade de coberturas. E você, quando entrasse, falasse assim, não, quem que aqui está na minha linha, mais ou menos, que eu queria já ver uma filtragem a partir daí. Aí eu acho que essas plataformas estão faltando. Entendeu? Deixa eu fazer alguns comentários, porque eu acho que tem pelo menos três perguntas ali dentro. Deixa eu só tentar responder essas três aqui. Primeiro, eu tendo não acreditar muito na polarização, na questão da polarização no país. De qualquer maneira, eu acho que essa polarização, se ela está se dando, ela é muito de uma conjuntura, ela é de um momento. Ela não vai ficar assim para sempre. Então, assim, eu não acredito num mundo entre PT e não PT, ou num mundo entre bem e mal, entende? Eu acho que existe, a coisa é múltipla, é mais um arco-íris com várias tendências. É que nesse momento a gente está conseguindo ver o branco e o preto, ou o cinza, mas não está conseguindo ver tudo. Isso é uma. A segunda, eu acredito muito na capacidade do jornalista de fazer um recorte neutro. Eu diria que eu faço recortes neutros. E por que isso é importante? Eu não estou dizendo que... é engraçado, isso que eu vou falar não vai contra o que você falou, ele complementa o que você falou. Como eu disse, um debate na TV Câmara pode durar 8 horas. Se nós pegarmos todos os debates em todas as TVs Câmaras, TVs Senados, TVs da Justiça, do STF, etc., formos entregar o bloco inteiro para todo mundo, aí eu estou falando do ponto de vista do jornalismo da mídia, do que eu chamaria de mídia tradicional. Nós não vamos estar fazendo um trabalho que é um trabalho básico nosso, que é o trabalho propriamente de edição. Segundo, nós não vamos dar tempo, não vai dar tempo para o usuário, para o leitor, para quem quer que seja, assistir às 8 horas de tudo e ele fazer a edição dele. Às outras 9 horas e fazer a edição dele. Às outras 5 horas ele fazer. A edição existe para ela facilitar, para ela permitir, se permita ver. Eu adoro a ideia de, por exemplo, de você publicar a íntegra de uma entrevista com um ministro e cada um fazer a sua edição. Edição, que significa não é mudar palavras, edição é fazer uma redução, um corte para assim, não vou botar essa pergunta porque ela funciona, essa pergunta aqui, a resposta dele não quis dizer nada com nada, não vou dar. Concordo, acho legal, mas nós também podemos cair na mesma situação anterior. Se eu fiz uma entrevista de 2 horas, imagina eu ter numa edição
5 entrevistas de 2 horas e cada um querer editar a sua entrevista. É ótimo permitir isso, mas eu acho que cada um vai escolher qual a entrevista que ele quer ver na íntegra e qual a entrevista que ele quer ver assim. Deixa eu ver o corte, digamos assim, a edição que a Miriam Leitão fez, a edição que o Merval fez da entrevista que ele fez, a edição que o Fernando Rodrigues fez da entrevista dele. Eu não vejo uma coisa ruim no processo de edição. O processo de edição ele foi feito para facilitar a vida do editor, do usuário, para permitir que ele veja com um número maior de coisas num tempo que ele tenha, porque o nosso tempo é limitado. A ideia do documentário, essa é a primeira parte. A ideia do documentário, desculpa, antes de entrar no documentário, uma possibilidade seria assim, os jornais publicarem no seu impresso, na sua versão impressa, a edição, a matéria editada pelo repórter, e na sua versão digital, como tem espaço, a íntegra da entrevista. Alguns jornais fazem isso, alguns jornais colocam isso. Então você tem a opção. Você leu no impresso ali, o impresso tem um tamanho, a entrevista vai ficar em uma página. Uma entrevista de ping-pong, pergunta e resposta vai ficar em uma página. Mas na verdade, ela tinha mais 2 páginas. Esse conjunto inteiro, a íntegra da entrevista, você pode ler na internet. É uma possibilidade. E agora, uma coisa que é muito importante, quando a gente fala em fazer a edição, e aí eu não estou falando isso por ser jornalista, e de novo não estou dizendo que o jornalista faz isso porque ele pensa, porque ele manipula, porque ele faz isso ou faz aquilo. Não, é natural do processo de entrevista, do processo de interlocução até de 2 pessoas, independentemente de ser um processo de entrevista de uma notícia. Quando você faz as perguntas e escolhe as perguntas, você de alguma maneira já está editando. Ou seja, antes do processo efetivo de edição do que você vai publicar, no que você sentou com o ministro, no que eu, por exemplo, sentei com o ministro, quem está fazendo as perguntas é a LOI. Eu já sou em si uma edição, porque eu não tenho a cabeça de todo mundo que está aqui. Então, várias perguntas que vocês fariam para o ministro, eu não vou fazer, porque eu não estou na cabeça de vocês. Qual seria uma outra possibilidade? A gente poderia imaginar um tipo de jornal em que eu entraria com uma pauta do dia, todo dia de manhã, e falaria assim, hoje o repórter Aloy vai entrevistar o ministro da Fazenda. Se você tiver alguma pergunta para fazer, envie, que se der tempo ele fará para o ministro. E aí eu receberia perguntas de todos vocês. Não, nem editaria, juntaria perguntas muito próximas, porque certamente iam aparecer perguntas iguais ou muito parecidas, e faria a entrevista não só do Aloy, eu faria a entrevista do Aloy e do conjunto da comunidade de leitores daquele jornal que se interessou pelo tema entrevista com o ministro da Fazenda. Seria mais uma forma de enriquecer o conteúdo, mas continuaria sendo um recorte no sentido de janela do mundo. Por quê? Porque seria uma janela feita pelo recorte de nós, quantos nós somos aqui? 20? 30? Seria um recorte de 30. Não seria um recorte de todos os brasileiros que talvez estivessem interessados numa entrevista com o ministro da Fazenda. E sobre o documentário, eu acho que seria um exercício ótimo como arte, porque nós permitiríamos que cada um fizesse o seu documentário a partir daquilo. Mas imagina que uma pessoa gravou 400 horas de entrevistas. Para alguém ler e editar 400 horas de entrevistas, o documentarista leva um tempo enorme para ele envolve uma dedicação dele, de um trabalho de ver o que é uma repetição, de ter que fazer escolhas, porque hoje em dia nos cinemas é muito raro você ver um filme de 3 horas de duração. Por acaso eu vi um de 3 horas e 10 há pouco tempo.
mas é muito raro, porque assim, o mercado de cinema não suporta mais. Então ele aceita filmes de 2 horas ou de 1h30. Então imagina você transformar 400 horas numa hora e meia. Você precisa fazer você precisa de uma entrega de escolha, o que o Drummond falou para a filha, de saber que palavras você vai cortar, que chega a ser doloroso no momento em que ele tem todo o material que ele sobrou, que ele não botou. Desculpa, ele quer falar. Mas já que você está falando, o Hitchcock já dizia, né, que mais de 2 horas no cinema, você tem que levantar para ir ao banheiro. É só para exemplificar. Termina, não. São 3 coisas. Primeiro, você trabalha no extra. Isso. Tá? O Globo faz uma diferença. Quando tudo é local, Rio de Janeiro, ele dá como notícia do extra. Não tudo. Como a gente faz, por uma questão de sinergia de trabalho, não teria sentido a gente, o Globo e o Extra, que são da mesma empresa, nós mandarmos para vários acontecimentos 2 repórteres, um de cada jornal. Então, eventualmente, o que a gente faz? Aconteceu uma coisa no Grajaú, a história dos cães, vamos supor que tivesse interessado a nossa pauta. A gente do Extra manda um repórter para lá, o Globo não precisa mandar, porque assim, o repórter do Extra vai apurar, vai escrever para o Extra e passa a matéria para o Globo. Nós no Extra cobrimos muito cidade, cobrimos muito a área de cidade. Talvez por isso tenha uma visibilidade, tem uma visibilidade maior no Globo, como você notou, de algumas matérias de cidade que são, na verdade, matérias oriundas do Extra. Mas nós, no Extra, usamos matérias do Globo, porque, por exemplo, nós não temos uma sucursal, nós do Extra, em Brasília. Então, temos repórter em Brasília, mas não uma sucursal organizada, com chefe, vários repórteres, etc. Então, quando nós precisamos do noticiário de Brasília, nós pegamos o do Globo. É uma sinergia para permitir que os dois se façam. E tem as matérias que cada um faz a sua. Então, cada um faz o seu material de esportes, cada um faz o seu material de novelas, cada um faz o seu material de política regional, porque aí os dois estão aqui, cada um faz o seu material de economia, por exemplo, porque um é mais focado em economia popular e o outro é mais focado em macroeconomia. Então, tem essas variações. A impressão do Extra é que ele era um fragmento indelével do Globo. Não é. Terminou? Não é. Não, eu tenho. Diz. Não, uma coisa que ele levantou sobre a notícia que é colocada, por exemplo, no caso de prefeitura do Rio de Janeiro, ou qualquer outra prefeitura que está aí. A gente que vive dentro da prefeitura sofre uma série de problemas que a gente não pode falar. Por exemplo, se for entrevista, tem que chegar e falar, procura a fulano de tal, que é a porta-voz da Secretaria Municipal de Obras, da Secretaria Municipal de Urbanismo. A gente não pode falar, o que eu estou fazendo aqui? Eu não posso dizer. Tá? Muita coisa, agora estão fazendo aí negócio de favela que cresce, que não sei o quê. A gente que está lá todo dia, nunca vi um repórter correr atrás e ver o que se faz. Entendeu? Aí vem, não, invadiu não sei o que, aconteceu não sei o que. Aí quando a gente vai, notifica, pede para sair, não sei o que, vem o Ministério Público, não deixa tirar, mas nunca o trabalho que a gente faz é citado no jornal. Nunca vi ser citado no jornal. E a sua área específica? Na minha área específica. Só quando fala para meter o pau. Entendeu? Eu nunca vi um elogio do Rio Agro, por exemplo. Eu trabalho na Rio Agro. Eu nunca vi um elogio do Globo a Rio Agro. Vai sair amanhã no vestuário. Vai sair amanhã. Tá acabando. Vai sair para Rio Agro, está bombando. Reportagem paga. Não, que a gente Isso, faz. reportagem paga. O que a gente faz? Só tem um bonecão lá, o zelador lá. Ó, tem que ser Não, reportagem paga. e se não faz, por que não faz? Se a gente não faz, porque não tem dinheiro, porque não vende. E isso não é apurado.
vai para o órgão, como o órgão não é feito, como o órgão não fez. Não, muitas vezes é apurado. Acho que o senhor está Aí não é colocado. Não, é publicado sim. O senhor está sendo injusto nesse Exemplo. Agora, mas só mais duas coisas rapidinho. Uma que ele levantou, eu respondi sobre a falta de... sobre por que não foi feito, por falta de estrutura. Falta de estrutura. A gente publica isso quando a gente faz matérias maiores. Evidentemente, se a gente vai fazer uma matéria de um problema de uma falta d'água ou de um buraco que está vazando numa determinada área, ela vai ficar uma matéria específica sobre aquele buraco. Aí pode ser que ele atinja a sua área de uma determinada maneira, dando a impressão assim, poxa, minha área não fez nada. Mas quando nós fazemos as reportagens, a gente efetivamente mostra. O prefeito não botou no orçamento dinheiro nenhum, ou botou no orçamento dinheiro para aquela área e não botou para aquela outra. Não é uma questão de culpa, é uma questão de gestão parou de fazer contenção, tô deixando de fazer é uma questão de gestão de recursos. Os recursos também são limitados. Só estou preocupado aqui, ainda tem a pergunta, porque já está... Do jornalista, do colunista, por exemplo, tem colunista que eu já não leio no Globo, que ele vai sempre ser contra. Ele não dá uma notícia a favor. Você pode fazer uma coisa boa que ele nunca fala do bom que foi feito, ele só fala do ruim. É impressionante. Tá? Até o Rodrigo Constantino, por exemplo, consegue falar alguma coisa boa. Ele fala muita coisa ruim, mas acaba falando muita coisa boa. Mas tem colunista que é do próprio jornal que só fala do contra, ele não fala a favor. Eu não sei qual é a posição do jornal ele é de esquerda. De botar o cara só falando assim. Agora, outra, eu queria que você me explicasse como ocorre, por exemplo, agora que está tendo a Operação Lava Jato, se o negócio é fechado, segredo de justiça, não sei o quê, é publicado, deixou de ser segredo, deixou de ser... Esse jornalismo investigativo é válido? Sim, claro. Porque o advogado desses caras vão pegar isso uma hora e vão botar na rua. Vão botar na rua em que foi. Peraí, tem aqui para falar, porque eu estou preocupado com a hora. Foi quebra de segredo. Não foi quebra de segredo. A gente não informou quem passou os dados para a gente. Isso não é quebra de segredo. A quebra de segredo é se ficar claro que o juiz passou determinado dado. Mas só pergunta. O direito, só para responder isso, o direito à fonte anônima é um direito constitucional que a gente tem, inclusive de não dizer qual foi a fonte que passou para a gente. E o direito à informação é um direito público. Imagina se nós tivéssemos todas as informações que nós temos sobre a Lava Jato e não estivéssemos publicando. Aí essa hora estava todo mundo dizendo assim, os jornais ficam escondendo informação, quando a nossa função é mostrar a informação. Eu acho que não tem a menor possibilidade nesse caso dos advogados de defesa alegarem que houve um vazamento, apontando quem foi o responsável pelo vazamento e com isso melar o processo. Nesse caso não acredito. Beleza, fala. Rapidinho. Uma ideia assim, voltando àquela história que você falou, o cara é muito tendencioso ou não. Eu acho que isso é muito pela perspectiva de cada um. E aí quando ele fala que o repórter tenta ser neutro na hora de editar e tal, eu imaginei assim, não sei se estou pensando certo, mas imaginei assim, como se a gente desse um texto de, sei lá, 200 palavras aqui para nós, sei lá, um grupo de 20 pessoas e pedisse para cada um escolher, sei lá, 10 frases, ou 10, 20 frases. Não ia ser igual de ninguém, eu acho que eu arriscaria que não seria igual a de ninguém as 10 frases escolhidas dentro desse texto. E aí eu acho que vem disso, a questão do cara ser neutro ou não, aí vem da percepção de cada um. Poderia ser neutro, ele não é neutro para mim. Para você ele tá falando muita besteira, para mim tá falando coisa, sabe que é relevante. E aí eu acho que o jornalista entra nisso, aí eu te defendo, que eu achei bacana. E vou um pouquinho contra, só botar uma pilha no professor. Porque ele falou que o colunista não deveria ser o colunista do Globo. Eu acho que não. Não foi isso que eu falei. Não deveria escrever a noite. Eu tenho
colunistas que eu acho que já passaram do Pois tempo. é, então, mas aí não. A minha opinião, mas eu falei que foi a minha opinião. Não tem ligação. E o que eu acho. Só uma informação só para. Agora que esse que não vai ter. Por isso que eu só leio. Não, olha só, porque eu acho que não há uma renovação. Deixa eu explicar então. Não há uma renovação. Não há uma renovação e não há uma passagem. Para explicar, não há uma passagem dessa colaboração toda que existe na internet, que poderia ocupar um espaço no jornal a partir de uma aceitação da internet. Por exemplo, ter um colunista convidado por semana que vem das redes sociais por algum motivo, que alguma coisa que ele escreveu foi interessante, queria aparecer no jornal. Eu acho que esse espaço, então existem... Mas aí tá interessante para quê? Eu sei, eu estou falando, a minha visão. Então, alguns colunistas, para a minha percepção, não tem agora. E acho que os colunistas que eu percebo, independente da minha oposição política, que eu vejo mais interessante, são colunistas que causam polêmicas com ideias diferentes, que criam coisas para você pensar. Então, é a minha percepção. Então, eu gostaria, alguns colunistas, que eu acho que já passaram, que estão há anos escrevendo e que no mundo que a gente está vivendo deveriam ter mais flexibilidade. É isso. Não, eu não estou nem chegando ao ponto da política, assim, eu também sou contra a política que está acontecendo hoje. Não é política, eu estou falando até de coisa assim. Porque é muito daquela história que a gente falou lá no início das aulas, da percepção de cada um. Entendeu? Eu acho que teria que ter um jornal para cada pessoa, dentro da sua percepção, para você falar, pô, esse jornal é legal. Pois é, justamente, impossível. Tá falando impossível. E aí é aquela história, eu ia te dar um exemplinho. Falando de carnaval, eu gravo o DVD do making off das escolas de samba, não sei o quê. São 16 horas para cada escola, para cada câmera, para o cara no final editar um vídeo de 3 minutos. Então assim, o editor é muito meu amigo, pô, eu sei que ele é mangueiro, então eu sei que o vídeo da mangueira vai ser sempre bom. Não que ele queira, mas é dele. Ele vai ter um carinho a mais. Mesmo que ele não queira, ele vai ter um carinho a mais. Bom, Leandro, deixa eu segurar, porque faltam 3 minutos para a gente fechar. Então, olha só, eu queria agradecer o Aloy pela presença dele. Daria para a gente ficar aqui mais tempo para discutir, etc. Fazer só um fechamento dizendo que eu acho o seguinte, eu acho que a gente tem uma visão mais ou menos do que a gente está discutindo, que é a questão da colaboração. E aí um outro cenário e as mudanças que acontecem a partir desse cenário e tal. Teria muita coisa que eu acho que a gente podia desenvolver mais e tudo, mas eu acho que deu um painel bacana. E eu queria que o Aloy fechasse dizendo o que você achou das perguntas, o que achou do nosso encontro. Falei, encheram o meu saco. Não encheram o meu saco, não. Só vou complementar. Dentro da objetividade, e o jornalista parte sempre do princípio de que ele tem que ser objetivo ao tratar uma matéria, sempre tem algum grau de subjetividade. É óbvio, porque nós somos seres humanos. Esse é um ponto. E o exercício que eu sugeriria, óbvio, não estou sugerindo a sério que vocês façam, é o contrário. Vamos supor que você falou de um jornal para cada pessoa. Se cada um de vocês aqui escrevesse em forma de notícia o que foi o nosso papo, provavelmente não. Com certeza cada um de vocês vai escrever uma notícia diferente, que vai começar com um título diferente. Cada um de vocês. Então é por isso que o trabalho de edição do jornalista é difícil, mas é fundamental para como eu falei, para a própria sociedade. Agora, o mais importante de tudo é assim, isso que o Neopor falou, nós vivemos num mundo colaborativo e aí não é uma questão só de jornal, não. É assim, a prefeitura tem que ser colaborativa, os governos, as ONGs precisam ser colaborativas, as empresas precisam passar a usar as ferramentas colaborativas para enriquecer os pontos de vista. É nisso que eu acredito, pontos de vista enriquecedores e múltiplos. Quanto mais diversidade a gente tiver, melhor vai ser o resultado de qualquer trabalho que a gente faça. Eu não tenho dúvida disso. Agradecer.